em uma triste e chocante história que abalou o distrito de Comendador Venâncio, em Itaperuna, no noroeste do Rio de Janeiro. Uma família foi encontrada morta em sua própria casa. O crime ocorreu na última terça-feira, dia 24 de junho. A tragédia pegou de surpresa a comunidade local, conhecida por sua tranquilidade. As vítimas dessa violência brutal foram Antônio Carlos Teixeira, um enfermeiro de 45 anos, sua esposa Inália Teixeira, de 37 anos, que é cabeleireira, e o filho caçula do casal, Antônio, que tinha apenas 3 anos. O principal suspeito da atrocidade é o filho mais velho, um adolescente de apenas 14 anos, que acabou confessando seu crime durante seu depoimento à polícia. Nas redes sociais, a imagem da família se destacava por momentos de carinho e união. Justamente em uma homenagem ao aniversário do garoto caçula, Antônio Carlos descreveu seu filho como um companheirinho e um amigão, destacando seu comportamento exemplar e a forma cuidadosa com que ele tratava o irmão. No entanto, esse lar que antes simbolizava a alegria transformou-se em um cenário macabro, chocando até mesmo os investigadores mais experientes. Durante a investigação realizada na casa, peritos encontraram vestígios de manchas vermelhas que foram detectados através do uso de luminol, uma substância que revela manchas invisíveis aos olhos humanos. Manchas vermelhas vocês já devem saber mais ou menos o que é, né, minha gente? Ainda mais, a cena tinha indícios sugerem que produtos de limpeza foi utilizado para facilitar o transporte dos corpos até uma cisterna, localizada no quintal, próximo ao quarto, onde a família dormia. A frieza do adolescente durante seu depoimento impressionou a equipe policial, conforme relatou o delegado Carlos Augusto Guimarães, delegado de Itaperuna. Ele estava frio, conversou como qualquer pessoa, numa boa, sem pressão, foi espontâneo, quis falar sobre o que aconteceu. Ele foi direto e afirmou que não se arrepende do que fez, declarou o delegado. O caso começou a ganhar notoriedade quando a avó paterna do adolescente procurou a polícia para relatar o desaparecimento do seu filho, nora e neto mais novo. Inicialmente, o adolescente alegou que os pais saíram com o irmão caçula após o menino ter engolido um objeto cortante. No entanto, após verificações em hospitais e em busca intensiva que não encontrou registro da emergência descrita, a polícia decidiu investigar a residência da família, onde o verdadeiro horror seria revelado. Recentemente, outra reviravolta neste caso. Na história, a namorada do adolescente, uma menina de 15 anos, foi apreendida pela polícia em Água Boa, no estado de Mato Grosso, com suspeitas de envolvimento no crime. Essa informação foi confirmada pelo próprio delegado Guimarães. A apreensão aconteceu durante a noite do dia 30 de junho, uma operação coordenada pela Delegacia de Água Boa, a cerca de 630 quilômetros de Cuiabá. A garota foi ouvida pelas autoridades na quinta-feira, dia 26 de junho, acompanhada de sua mãe e profissionais do Conselho Tutelar. De acordo com a polícia, os elementos analisados sugerem que ela tinha pleno conhecimento do que havia acontecido e mantinha contato frequente com o adolescente, incluindo comunicações no dia dos assassinatos. Isso levanta questões ainda mais profundas sobre a dinâmica entre os jovens e o que poderia ter motivado um ato tão drástico. Na manhã da sexta-feira, dia 27 de junho, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu pela internação provisória do adolescente. Ele foi então encaminhado ao Centro de Socioeducação em São Fidélis,
onde ficará por um período inicial de 45 dias, enquanto as investigações prosseguem. O cenário em Itaperuna se transformou em um misto de tristeza e perplexidade, e a comunidade tenta entender como eventos tão trágicos podem ocorrer em lugares que parecem seguros e cheios de vida, né? Ainda sobre esse assunto, a menina não só estava acompanhando em tempo real, né, o crime do adolescente, mas ela também estava se preparando para que quando ele fosse encontrar ela no Mato Grosso, que ele matasse a mãe dela. Ela queria que ele retirasse a vida da mãe. E só não quis que retirasse a vida do pai, porque como o pai viaja muito, o pai dela, na cabeça dele, os dois iam ter a casa só para eles. E o pai ainda ia trazer o sustento para eles. Além do mais, os dois conversaram sobre o FGTS do pai, sobre vender o carro da família, sobre vender a casa. Também foi questionado a ele porque ele fez isso com a criança, e ele disse que foi porque foi um jeito que ele achou de poupar na cabeça dele, né, de poupar a criança de viver sem os pais. Mas pelas conversas, parece que isso não é verdade não, viu gente? Parece que era porque ele não queria dividir a herança, né, que eles tinham, que ele iria receber. Então, logo, né, se o menino, o menininho Antônio de 3 anos ficasse vivo, então ele ia dividir a herança, e era que ele não queria, ou ia ter que tomar conta do irmão. Isso tudo ele não queria responsabilidade. Inclusive, ele também pensou em retirar a vida da avó. Porém, ele achou que era melhor não, porque ia acabar chamando muita atenção. 4 pessoas, né, com suas vidas retiradas. É um caso que deixa a gente perplexo, assim, como que crianças, né, adolescentes, crianças não, mas adolescentes, pensam essas coisas. E pior ainda, eu não sei, né, a gente sabe que depois do caso da Suzana, né, ou da Suzane, hoje em dia, se você matar alguém por benefício financeiro, que sejam seus pais, você perde direito à herança. Mas no caso dele, que ele é menor de idade, a gente não sabe se isso se aplica a ele, já que, né, a lei não se aplica para ele da maneira que se aplicaria caso ele fosse adulto, né? Então tem essa questão ainda. Ele vai sair com 17 anos de lá. Para onde esse garoto vai? Será que a avó vai querer ele na casa, né? Já que ele também pensou em retirar a vida dela. O tio, meu Deus, o tio, que imagine como foi o choque para essa avó e para o tio que estava lá quando ele confessou ao delegado o que tinha feito, e ainda te ouvir ele dizer que não se arrependia, que faria tudo de novo. Então vocês imaginam, e eu fico aqui pensando, e a mãe dessa menina? Que até então ela dizia que a filha dela era uma boa menina, que tirava boas notas. De fato, a menina usava uma máscara social para a mãe. A mãe não conhecia a filha realmente, né? Pelo o que indica, né? Pelos indícios que estão aparecendo aí pela investigação do delegado, né? Então é uma surpresa assim para a mãe saber que a filha pensou em retirar a vida, né? Retirar-lhe a vida. Como é que fica essa mãe, o coração que deve estar essa mãe, né? Imaginando como é que volta a convivência depois. Comenta aí, me fala aí vocês, me dê a opinião de vocês aí. Como é que vocês se sentiriam? Como é que você acha que essa mãe está se sentindo com toda essa situação e de ter que voltar depois a conviver com essa filha que estava planejando, né, que retirar-lhe a vida? Desculpa, pessoal.
Então, assim, eu fico pensando, nesse caso todo, gente, eu comecei a pensar nessa família em si, né? Na mãe, nessa mãe que, claro que é muito triste que a família do rapaz faleceu, né, infelizmente, mas tem essa mãe que está aí viva e que vai ter que conviver com essa filha, que a gente não sabe se ela vai acreditar ou não, porque às vezes, né, as mães mesmo vêm, não quer acreditar, porque deve ser muito doloroso você estar diante de uma situação dessa. Então, vocês comentem, né? Dê a opinião de vocês sobre esse caso. O que vocês acham que essa mãe... Será que essa mãe acredita? Será que essa mãe não vai acreditar? Pelo menos pelo comportamento da filha dela, né? Perante a ela era exemplar, né? Então, vocês... dê a opinião de vocês sobre o que vocês achou desse caso. Se vocês acham que ele vai pegar depois, quando ele cumprir os 3 anos, que ele sair, se ele vai pegar a herança, né? A gente não sabe nesses casos. Então ficam essas questões. Comenta aí o que vocês achou sobre esse caso. Bom, seja bem-vinda, ou bem-vindo, ou bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Rafaela Sena e esse é o meu canal, Rafaela Sena. Aqui eu vou contar uns casos criminais reais, né? Algumas dicas de série também. Então sejam bem-vindos. Se inscrevam se você gostou do conteúdo. Compartilhem e até o próximo vídeo.